Graça e paz, queremos deixar uma palavra para vocês. Resolvi postar essa mensagem logo cedo, porque senti no meu coração, na minha alma, compartilhar o que está em Colossenses 2, versículo 14, e também em Deuteronômio capítulo 15, verso 1 ao 5. O certo é que a nossa vida, por causa dos erros, do pecado do homem, e que veio ao longo das décadas, dos séculos, proliferando na humanidade, o certo é que nós nos tornamos pessoas devedoras. Devedoras do Senhor Jesus, devedoras do Pai, devedoras do Espírito Santo. E quando nossa dívida no mundo espiritual não pode ser paga, nós amargamos uma dívida nessa terra. Essa dívida nos causa dores, doenças, dissabores, fracassos, derrotas, nos causa vazio, nos causa inquietude, nos causa incredulidade, nos causa medo. E nós sabemos que a dívida foi o apelido que Deus deu ao pecado, que é o que está em Colossenses 2, versículo 14. E por Cristo foi pago as nossas dívidas, as dívidas espirituais. Portanto, devemos viver como se dívida não tivéssemos. Se nós vivermos a palavra, se vivermos buscando a justiça, a santidade, comprometimento com as ordenanças de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo de número 15, no verso de número 1, a Bíblia diz que ao fim de cada 7 anos deveria ser remido a dívida. As pessoas que tinham dívidas eram perdoadas. E o Senhor então promete no verso 5 que não haveria, no verso 4, que não haveria pobre no meio do seu povo, porque certamente Ele abençoaria a terra. Foi a promessa de Deus. O tempo passou e, lógico, no coração do Pai, aquela dívida, aqueles momentos de alegria se passavam rapidamente, porque as pessoas logo se envolviam em mais dívidas. O pecado, a inclinação da carne, os fazia viver por pouco tempo longe da escravidão, longe do tormento de uma dívida. Quem quer viver uma dívida financeira? Quem quer viver uma dívida atormentado pelos oficiais de justiça, pelos cobradores? E por que não dizer, a dívida causa a falta de liberdade da pessoa de viver uma vida melhor. Ela começa a viver uma escassez, né? Começa a se cortar a linha telefônica se ela não está em dia, começa a se cortar a TV a cabo, começa a se cortar a internet, começa a ter que entregar o carro, tem que mudar de casa, e a vida vai se declinando a um estilo miserável de vida. Portanto, eu quero falar para você de 2 dívidas e encerrar essa breve mensagem. A dívida espiritual, nós só podemos tê-la realmente cancelada se vivermos João 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Só poderemos viver o cancelamento dessa dívida que nos atormenta, essa dívida que nos coloca para baixo, que não nos dá confiança de prosseguir, se vivemos o que está escrito no verso 36, se verdadeiramente Jesus nos libertar, nós seremos libertos. Mas por que se verdadeiramente? Como eu busco essa verdade de ser liberto? Como que Jesus me mostra essa verdade? Quando eu mostro a vontade de submeter às suas ordens, de submeter à sua vontade, andar biblicamente correto, me esforçando, mesmo diante das minhas falhas. Então, se verdadeiramente eu consigo viver isso, é porque verdadeiramente o Senhor Jesus me libertou. E eu quero dizer para você que Deus é maravilhoso. Deus não deseja que vivemos neste mundo atormentado por essa dívida que começou lá no Éden. Não. O diabo quer que a gente se culpe todos os dias. O diabo quer que a gente se sinta impotente diante da grandeza da salvação. Mas o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe quando nós estamos dispostos a uma mudança de vida. Ele sabe quando nós estamos dispostos a viver uma vida diferente daquela que nós, mesmo não tendo tido força para viver, Ele sabe. E eu quero abençoar a sua vida. Eu quero dizer para você que o Senhor é maior do que a sua fraqueza.
Por isso, a melhor maneira de começar a dizer: Senhor, eu não posso vencer a minha carne, eu não posso vencer a minha tendência pecaminosa, mas eu posso vencer a minha preguiça, eu posso vencer essa fraqueza que me impede de te adorar. Eu quero ter a certeza que, assim como diz Neemias 8:10 do seu livro, a alegria do Senhor é a nossa força. Adore ao Senhor, alegre o coração dele. É a melhor maneira de você cancelar e anular a dívida espiritual da sua vida. Sabe, quando nós estamos, eu era criança, quando fazia alguma coisa que entristecia minha mãe ou entristecia o meu pai, ou alguma pessoa mais velha, onde eu era submetido à obediência, a melhor maneira de conquistar a pessoa depois de um castigo dado é a alegria, trazendo a ela uma satisfação, trazendo a ela atitudes que faça com que ela creia que eu estou arrependido das coisas erradas que fiz. Quando eu cresci, hoje 31 anos no Evangelho, eu sei que a melhor maneira de agradar ao Pai e dizer para Ele que nós aceitamos o seu convite ao castigo, aceitamos o seu convite a reciclarmos e também a meditarmos daquilo que temos feito, é alegrando o coração, dizer: Pai, eu te adoro, independente da minha circunstância, eu quero te adorar. Você vai mover a alegria do Senhor e as suas dívidas com certeza serão sanadas, para que você comece uma semana alegre, confiante, certo de que não há nada que você tenha almejado no mundo material, no mundo espiritual, no seu íntimo, que Deus não possa fazer. E a segunda coisa é a dívida financeira. Pessoas que estão amargando. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você não depende mais de um homem anular a sua dívida. Você não depende mais da força do FMI, o Banco Mundial, para cancelar a sua dívida, de pacotes econômicos. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor com as suas finanças. Viva Mateus 22:21, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e você verá o resultado disso. Seja fiel, porque, repito, dívida é uma maldição. Dívida é uma maldição. Então repito, que Deus apelidou, deu um apelido ao pecado de dívida, mas ela foi paga, e Deus quer abençoar a sua vida. Então, a promessa do Senhor em Deuteronômio, através de Moisés, é que não haveria pobre no meio do seu povo. Quando em Mateus capítulo 5, versículo 3, as bem-aventuranças: bem-aventurados sois aqueles que sois pobres de espírito. Pobre de espírito é a humildade, não é pobre financeiro. Pobre de espírito é aquele que entrega toda a direção da sua vida. Pobre de espírito é aquele que a sua vida, ela não tem poder, ela se torna inútil, ela se torna pobre, ela se torna ineficaz, ela se torna desprezível diante da grandeza do Espírito do Senhor. Então, quando você se torna pobre de espírito, então Deus coloca o Santo Espírito na sua vida, e aí a sua vida começa a se mover, a se enriquecer por causa da sabedoria de Deus, tá bom? Então, creia nisso. Faça a sua vida fiel ao Senhor e você verá as suas dívidas anuladas. Você verá que as coisas vão acontecer. Você vai ver que você vai crescer, você vai progredir. Você vai ver que as coisas que você almeja vão acontecer no seu trabalho, nas suas vocações profissionais, os seus talentos, seus dons vão surgir, vão aflorar. E você poderá agradecer o Senhor pela bondade e misericórdia dele, tá bom? Então, por favor, em nome do Senhor Jesus, creia nesta palavra: a anulação da sua dívida espiritual e a anulação da sua dívida financeira, das suas dívidas deste mundo para o homem. Lembre-se de Romanos capítulo 13, versículo 8: não deva ao homem a nada, a não ser o amor. Ame o seu próximo, ame, ore por ele, ainda que o seu próximo esteja bem distante de você, ainda que as pessoas mais próximas de você um dia estiveram perto e hoje estão tão longe da sua vida. Deus te ama, Deus te ama. Entrega seu caminho ao Senhor. Não olhe denominação, não olhe paredes de igreja. Assim como eu disse, homens constroem igrejas de tijolos, mas só o Espírito Santo constrói a igreja em que está o Pai, o Filho e Ele mesmo. Igreja onde há altar, a sua vida é uma igreja. E se o altar está destruído,
Se o altar está sendo difícil de construí-lo ou reconstruí-lo depois de ser desmoronado, depois de um pecado, de ter virado as costas para Deus, nesta manhã o Espírito Santo quer reconstruir um altar, porque você é a igreja do Senhor, aquela pelo qual o Senhor foi à cruz do Calvário, tá bom? Quero fazer uma pequena oração por sua vida. Divulgue esse vídeo, divulgue essa mensagem, tão pequena, tão breve, mas que pode mudar uma geração inteira. Senhor, meu Deus e nosso Pai, quero abençoar e agraciar essas vidas que me assistiram agora. Pedir ao Senhor que as abençoe, anule as suas dívidas espirituais, ajude a elas a ser, meu Deus, detentoras de crédito, anulando as suas dívidas com este mundo, as dívidas financeiras, as dívidas que atormentam, as dívidas que humilham, as dívidas que trazem escassez no lar, a dívida que impede e inibe essas pessoas de ter o melhor em suas vidas. Para a glória do nome de Jesus Cristo, sela essa mensagem no coração de inúmeras pessoas, sejam elas de qualquer etnia religiosa, de qualquer cultura, de qualquer religião, meu Deus, porque eu sei que só a sua palavra liberta, só o teu Filho liberta. Então é no nome de Jesus que eu abençoo todas essas pessoas, para que possam, Senhor, se agraciar no Senhor, ainda que não há força para entrar numa igreja de pedra, ainda que não há força nem para abrir a Bíblia neste momento que estão ouvindo esta oração, mas que em poucos minutos após receber essa mensagem e orarem comigo, sintam força para abrir a menos um versículo bíblico, para abrir alguma página do livro sagrado e começarem, Senhor, a buscar a tua face. Eu as abençoo hoje e para todo sempre, em nome de Cristo Jesus. É que eu abençoo, meu Pai, também o Senhor, como disse Davi, todos os povos bendizei ao Senhor, eu te abençoo. Eu, meu Deus, quero te abençoar dizendo, eu quero viver o melhor para que o Senhor sinta feliz, glorificado e exaltado com meu testemunho de justiça e santidade. Abençoamos o Senhor e pedimos que o Senhor nos abençoe a todos nós, hoje e até o arrebatamento. Amém. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Até a próxima oportunidade. Amém.